Quem achou, diga amém. Amém, meus irmãos? Amém. Muito bem, vem comigo. Se estão cansados, eu vou entender. Agora, se não estão, vamos participar. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele e orando. As crianças olham para cá. As crianças olham para cá. Muito bem, estamos no culto, amém? A conversa aqui é prestar atenção ao culto. Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo de horrivelmente. Jesus me disse: eu vou curar. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Diga uma palavra, a quem tem fé, é suficiente. Queridos, esse texto que nós lemos esta noite é um texto que ressalta uma das maiores surpresas falada pela boca do Filho de Deus, o próprio Jesus, em perceber uma atitude inesperada de um homem que não era judeu, mas que ao ver e ouvir falar de quem era Jesus, Marilson, você está aqui na montanha, por favor? Tomou uma decisão através do reconhecimento da autoridade dada a ele, da capacidade espiritual que Jesus ele tinha, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, de resolver as coisas conforme a manifestação da fé. A Bíblia chama ele de centurião, e um centurião, ele sendo romano, ele era chefe de uma guarda pretoriana que mantinha ordem em vilas, em cidades e em determinados lugares. Porém, nos dias de Jesus, o governo que imperava era o governo romano. E é claro que em todos os lugares de Jerusalém, da Judéia e de vários outros lugares, existiam soldados romanos. Jesus nunca se escondeu para operar milagre, para fazer a manifestação do seu ministério. E Mateus consegue dizer que este homem percebeu que a enfermidade que estava acontecendo com o seu servo, a expressão aqui servo, mas algumas outras falam que era o seu filho, fez ele entender que não haveria outra maneira de mudar o quadro daquela ocasião. E olha que coisa interessante, é que, segundo as profecias bíblicas, se tinha um povo que aguardava a manifestação do Messias, era o povo de Israel. Por quê? Porque todo o livro do profeta Isaías é uma mini Bíblia que contém tanto o Antigo como o Novo Testamento, e se tanto se falava a respeito de quem era o Messias, o nome, a maneira, a manifestação, mas nos dias de Jesus, ele disse que em Jerusalém encontrou muita incredulidade, encontrou muito desafio religioso, de pessoas que estavam carentes, estavam precisando,
mas pelo orgulho da fé não acreditava, não cedia. Mas a Bíblia diz que, por outro lado, outras pessoas tocadas pelo Espírito não perderam a oportunidade. Mas quando as coisas fugiam fora do seu controle, procuraram a direção de alguém que tem, que pode e que faz. Esse soldado, esse centurião, ele abre o coração para entender que o que está em Jesus é algo sobrenatural, que não apenas a sua presença consegue resolver, mas uma palavra dele também tem o mesmo peso de autoridade. Isso significa dizer que nós sabemos pela fé que o nosso Deus está sobre um alto e sublime trono, está sentado nas mansões celestiais, e parece, por essa ideia, que é muito distante, é muito inacessível. Mas a Bíblia também nos diz que mesmo esta distância, para Ele não é distante, porque da onde Ele está, se Ele falar, as coisas acontecem. Aleluia. Segundo a sua palavra. A velocidade, a determinação, a autoridade da sua voz, isso nos faz crermos que o nosso Deus, Ele é absoluto. Olha o que diz o Gênesis capítulo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando nós analisamos os primeiros versículos do capítulo 1, diz que tem coisa que pelo poder da sua palavra Ele chamou a existência sem existir. Isso significa dizer que existem coisas na criação, elementos que na força do seu poder Ele trouxe a existência naquela ocasião, naquele exato momento. Pelo poder da sua palavra, Ele trouxe à existência aquilo que não existe, com uma palavra chamada haja. E Ele disse: haja luz. E a Bíblia diz que a luz apareceu. Mas que poder é esse que pelo poder da sua palavra as coisas existem? Que autoridade é essa que pelo poder de sai, os espíritos são impelidos, os homens são libertos? Que poder é esse? Que leprosos diz a ele assim: se tu quiseres, nós seremos livres. E ele diz assim: eu quero. E a Bíblia diz que imediatamente os milagres acontecem. O que falar dos aleijados do templo de Betesda, João capítulo número 5. Quantos anos estás aqui? 38 anos. E ele disse: tu queres ficação? E parece que há uma impossibilidade, mas Jesus está dizendo para ele: eu quero fazer milagre na tua vida. E isso não é um preço muito alto, é apenas um posicionamento de fé que ele quer que a igreja entenda que ele pode, quando a igreja crê. Olha que coisa interessante, é algo condicional, para que os milagres de Deus e as suas manifestações, elas sejam determinantes, aleluia, e tenham, aleluia, poder em ação na nossa vida. É necessário que eu creia para que isso se concretize e isso aconteça. O paralítico de Betesda parece que exerce uma falta de fé, e não é. Ele exerce uma resiliência, porque ele não saiu do lugar há 38 anos. Ele dá um relato: toda vez que eu vou, algo vai. Por que tu não sai? Porque eu ainda creio que vai chegar a minha vez. Mas naquela ocasião chegou alguém que pelo poder da sua palavra consegue determinar o impossível possível na minha e na sua vida. Você crê nesta noite que uma palavra de Deus vai mudar a sua história? Esse Deus absoluto, eu estou falando algo da singularidade do tamanho desse Deus, que quando Ele quer,
Ele não precisa seriamente estar, mas ele precisa apenas concretizar que a tua fé é algo tão absoluto que faz com que aonde o milagre esteja precisando, já aconteça o milagre através da palavra dele. Olha que coisa interessante. Ele diz, aleluia, levante, tome a tua cama e anda de forma muito natural. A Bíblia diz que aquele rapaz, se ele nasceu aleijado, não sabemos de forma determinada, mas sabemos que há 38 anos ele está naquela ocasião, e a Bíblia diz que naquela ocasião, pelo poder da sua palavra, os seus tornozelos receberam naquela ocasião força, aleluia, através, aleluia, do poder da mente espiritual do próprio Jesus, e comando de Deus começou a agir, e ele levantou-se imediatamente. Eu estou dizendo para você que alguém que, aleluia, não compartilhava a mesma fé, não compartilhava, aleluia, o mesmo conceito judaico, mas que posicionou-se diante de Jesus de algo tão tremendo, que ele disse, nem em Israel eu vi alguém com a fé tão extraordinária. De princípio ele disse o seguinte, o senhor pode ir até a minha casa? Ele disse, eu vou. Mas no meio do caminho, ele percebeu que ele não era merecedor. Isso fala da incapacidade de receber Jesus como Deus santo e poderoso. E disse assim, não será legal o senhor ir na minha casa, porque eu sou gentil e judeu. Não, aleluia, compactua com o gentil, porque ele pode ficar impuro. Agora, eu quero lhe dizer uma verdade. Qual é a verdade? Eu tenho também autoridade. Olha que coisa interessante. Parece que há o mesmo peso, a mesma medida, e ele diz assim, se eu disser, vai, aleluia, vem, acontece. E se eu como homem estou dizendo que a minha palavra também tem autoridade, tem validade, agora a sua é diferente da minha. Aleluia. A minha mexe os homens, mexe o governo, mexe as tropas e mexe os soldados. E se eu perder minha posição, de nada vale a minha palavra, agora a sua, ela é diferente. Eu tenho certeza que se eu voltar para minha casa com uma palavra sua, eu já sei que as coisas vão acontecer. Aí Jesus se levanta nesta ocasião e diz assim, olha que coisa interessante, é a maneira como este homem age diante de todos vocês. Qual é o conceito e uma aplicação que nós tiramos para esta realidade? É que às vezes tem pessoas diferentes de nós que tem um comportamento de fé às vezes mais forte do que nós que somos crentes. Você quer ver? Eu vou citar uma coisa muito simples aqui. No mês de agora de novembro vai chegar a padroeira, não sei se passou a padroeira de Caruaru, mas tem outra que vai acontecer. E eu ia com meu avô aqui, subindo na Conceição, subindo aqui no Morro do Bom Jesus. 366 degraus tem o Morro do Bom Jesus. E cada um deles faz um voto, que se o santo atender sua prece, isso é fé, eles prometem subir de joelho 366 degraus. Meu avô me levava, e um dia estava uma pessoa, o joelho estava todo rasgado, e a pessoa estava lá subindo, degrau por degrau, 9 horas da manhã, e as pessoas filmando e achando aquilo bonito. Por que você está fazendo isso? Porque Santa fulano de tal operou milagre na minha vida. Isso é fé, irmãos. Isso é um sacrifício biblicamente chamado de tolo, mas é uma expressão de fé que mesmo eles sendo, aleluia, pagando o preço, eles mostram que eles vão em busca de uma resposta, e a fé determinante, natural, colocada pelo Criador, faz o milagre neles acontecer, e eles transmitem para alguém que não é merecedor, a não ser o Criador. Mas o milagre acontece porque Deus não se nega a fé a seu ninguém. Mas a maneira prudente como eles agem, e você está pensando que é uma pessoa só, é que sobe, é idoso, é velho, é criança, é os pais puxando e ensinando. Aí às vezes a gente, aleluia, que cremos na palavra, o Espírito Santo habita dentro de nós como fé salvífica determinante para crermos no impossível. Às vezes resistimos à voz do Espírito, e de muitas das vezes somos parados como dirigentes de
de igreja, presbítero, eu estou passando tal situação, ore por mim. Aí eu olho para a tua fé e eu pergunto assim: onde é que está o que Deus colocou no teu coração, rapaz? Este homem, centurião, nem crente é, mas ele creu que o nosso Deus é capaz de fazer. Diga para quem está do seu lado, diga para quem está do seu lado, diga assim para ele acordar, que parece que a igreja está dormindo, está uma coisa diferente. Diga assim: aleluia, o Espírito Santo vai tirar as lentes naturais dos teus olhos, ele vai colocar lentes espirituais, diz para tu enxergar milagres para a tua vida, milagre para a tua casa, milagre para o teu ministério, milagre para Deus se revelar na sua vida. Não apenas eu creio que Deus tem algo para fazer no nosso meio, mas o Espírito está nos instigando, dizendo assim: se alguém parou o Filho de Deus dizendo uma palavra basta para que o meu milagre aconteça, eu digo nesta noite: eu não quero apenas uma palavra, eu quero mais do que uma palavra, aleluia, para que o nosso milagre aconteça. Eu quero que a tua presença, de forma real, visível e perceptível, esteja conosco dentro deste lugar. Você sente a presença dele, glorifica e exalta. Glória a Deus. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Isso é posição de humildade. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Versículo 10: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhe digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Tem outra versão aí para a última parte? Se é tanta fé, qual é a outra versão que diz aí? A minha diz assim: encontrei fé como esta. Qual é a outra versão que diz? Capítulo de número 8, verso de número 10, a última parte. O que é que diz? Olha aí. Tanta fé. Mas escuta, parece contraditório, mas não é. Você acredita que para Deus fazer milagre ele não precisa de tanta fé? Por que é que ele está determinando o tamanho da fé deste centurião? Porque o centurião descobriu dentro de Jesus a virtude do ser que opera sobre a vida dele, e fez quebrar nele os paradigmas de autoridade. Eita, que coisa tremenda! E ele disse: eu sei que tu não precisa entrar lá, mas eu sei que tu vai lá em espírito e em verdade. Você crê que nesta noite existe uma palavra determinada para a sua vida? Queridos, Deus está falando conosco através desta palavra, que a sua autoridade, diga comigo, a autoridade de Jesus, não diga forte, a autoridade de Jesus é sem limite. Ela não tem limite, meu filho. Se ele disser que vai acontecer, acontece. Independentemente se tu continua sendo fiel ou não. Porque a sua palavra, ela não pode ser contrariada pelo seu caráter moral de Deus. O que é o caráter moral de Deus? Uma vez que ele profere algo ao seu respeito, está dito e acabou-se. Onde é que encontramos casamento para isso? Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Aí os versos 23, 24 e 25 vai dizer: Deus não achou em Israel a iniquidade, pecado, e ele determinou que Israel é uma bênção, porque queriam profetizar maldição. Ele disse: eu não vejo nada maldito, está abençoado e acabou-se.
pode lançar o que lançar, porque quando Ele abençoar, ninguém pode quebrar ou revoltar. Tem um hino que diz que promessa de Deus é o quê? Prego batido de ponta. E será que o diabo tem martelo para desempenar? Prego que Jesus aprega, ele não tem nada, irmão. Porque aonde Jesus faz, ele coloca o dedo dele assim, ó. Vai lá, diabo, botar o dedo em cima do dedão de Jeová, para tu ver. 14:27 diz: a minha mão está estendida contra os assassinos. Quem é que tira ela? Ninguém tira. A minha mão estendida está. Ele disse assim: quando eu estendo a mão, eu firo, eu saro e eu faço viver. Quem é que faz assim? Tira a mãozinha daí, porque eu sou maior do que tu. Ninguém, irmão. Esse negócio que eu vim pregar nos dias assim: o diabo vai e arranca com martelo. Arranca nada, irmão. Não arranca não, porque quando ele faz, está determinado, é uma palavra, está na Bíblia. O centurião diz assim: diga alguma coisa aí. Se o senhor dizer que vai morrer, está morto. Mas o senhor dizer que está sarado, eu vou voltar para casa. Alaracando, remedagassuda. Existe uma palavra de Deus que ferve no meu coração, e eu vou falar para você nesta noite. O que Deus pensa ao seu respeito é uma palavra de bênção, de crescimento, de mudança e de alcance para a sua vida nesta noite. E eu creio pelo poder da palavra que esse centurião voltou para casa, e no meio do caminho estava lá um servo na beira da porta, talvez dizendo para ele a seguinte palavra: o Senhor foi buscar Jesus, não foi? Foi por quê? Porque eu senti a sua presença aqui dentro de casa. Ele veio aqui e me curou. Que posicionamento extraordinário. Que Deus é esse que quando quer resolver de perto ou de longe, Ele faz do mesmo jeito. Glória a Deus. Capítulo 11 do livro de João. Lembra do fato de Lázaro? Quando Jesus voltou depois de 4 dias, o que foi que Marta disse a ele no meio do caminho? Já faz quantos dias? Aí já disse assim: aonde sepultaram ele? Eu não estou nem aí, Marta, se faz 4 dias, se faz 5 dias, se faz 10 dias. Me leva lá para ver se eu tenho autoridade ou não. Tira a pedra. Quando tirou a pedra, estava escribas, fariseus, doutores da lei, estava as carpideiras, todo mundo chorando. O túmulo, diz o registro bíblico, que já cheirava mal. O que estava lá dentro, ele disse: Lázaro, assim te digo, vem para fora. Aí canção e louvor canta. Não sei se veio andando, flutuando, ou como veio, porque estava atado da ponta do cabelo à ponta do dedo. Lázaro veio quando ele chamou. Estava morto, mas ele disse para saber que o Filho do Homem tem poder. Ele tem poder na chuva. De levanta a tua mão para dar glória a Jesus. Aleluia! Quem é esse que no meio do caminho, descendo para Cesareia de Filipe, olhou para uma figueira e disse assim: nunca mais tu vai dar figos? E quando voltou por aquele caminho, a Bíblia diz que os discípulos e moedores ficou maravilhados e disse: e não é que a figueira secou conforme a tua palavra? Ele disse: vocês vão ver, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para este monte: saia daqui e vem para cá. Não é que o monte de Carol vai desaparecer. Ele está falando que existe dificuldade que nós encontramos que é irreversível. É essa dinâmica de texto que ele está usando. Mas ele diz assim: se esta dificuldade que é irreversível, a ótica humana não tem como usar fé, e diz para mim se eu posso resolver este problema ou não. Diga para quem está do seu lado: o Deus que você serve é um Deus de coisa pequena, mas também é um Deus de coisa grande. Ele cura uma febre, cura a sogra de Pedro. Ele diz assim: sai agora. Mas também ele é Deus que diz: 4 dias eu ainda sou Deus de ressurreição. Impossível. Eu estava ontem pregando numa cruzada em Barra de Farias, ali pertinho de Bresta, amado de Deus, e Deus, pelo seu infinito amor, uma moça se converteu. Ela veio com algo maligno enquanto estávamos orando.
O Espírito Santo disse assim: profetize milagre e libertação. E de repente ela começou a vomitar. Aí eu disse: pastor, ela está vomitando um mal espiritual. E foi uma coisa tremenda ontem à noite. Enquanto a gente estava ministrando ali, o Espírito Santo me fez lembrar que quando Ele quer operar, pega na mão de quem está do teu lado, ainda tem uns 5 minutos da mensagem, diga assim: Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Diga: Ele ainda faz, porque Ele é o mesmo Deus. Pergunta para quem está lá: tu crê em milagre? Dá glória para Jesus. Estávamos conversando ali, várias pessoas nos procurando, porque eu contei parte do testemunho. E das partes do testemunho da minha fé, novo convertido, foi uma ressurreição que aconteceu quando a gente orou dentro da casa de pessoas afastadas do Evangelho. Uma moça morta em cima de uma cama. A gente tinha mais ou menos 6 meses de crente, comendo oração. A minha casa tornou-se um ponto de pregação. A gente orava de madrugada. Minha mãe sabe o que eu estou dizendo, era um negócio de oração. Um grupo orava de meia-noite a 1, outro orava de 1 às 2, outro orava de 2 às 3, outro orava de 3 às 4. Agora está pensando que isso era de vez em quando? Isso era todo dia, todo dia, todo dia. Aquilo ficou um hábito que teve um dia quando eu fui orar com o Espírito Santo, me fez sentir uma pressão maligna, que eu tropei o joelho depois de 1 hora, depois pedindo perdão. Jesus, me ajuda, eu não estou aguentando, é muito cansaço, mas eles vão orar. E nós estamos num dia daqueles que não tem culto. Vamos fazer o quê? Culto doméstico em casa. Culto doméstico agora vai descer. O menino tudo batizado, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Aí vinha novo convertido, a casa se enchia. Agora desceu. E uma daquelas noites, a gente foi assustadamente batido com pessoas gritando: fulano de tal está morto, está agonizando em cima da cama, vão lá orar. Que a gente sabe que vocês é crente e Deus resolve. Aí quando saudou a minha mãe que falou, minha mãe olhou para mim e disse: vamos orar. Se Jesus disser que a gente vai, a gente vai. Mas se ele disser que a gente não vai ser. Quando a gente trocou o joelho, ao Espírito Santo assim: vai, porque eu vou fazer uma grande obra naquele lugar. Levanta a mão para dar glória para Jesus. Chegamos naquela casa, a casa cheia de ídolos, lotada. Liga para uma ambulância, não tinha SAMU, liga para um carro, que o cara não sente uma dificuldade de noite, aquela agonia toda. Quando nós entramos, eu, minha mãe, presbítero Erudi e minha irmã, 4 pessoas entrou dentro da casa. Entrou os pais e ficou a moça em cima da cama, dura, gelada, e lá em cima da cama, ao Espírito Santo disse assim: fecha as portas da casa, direção de Deus. Quando Deus no negócio, as coisas é diferente. Aí você me pergunta: e como é que isso acontece? Tem coisa que Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus, desse Deus aqui, ó, o Deus da autoridade. Ele ainda arranca da tumba, porque Ele é Deus de autoridade e de poder. A casa fechou, aí foi enchendo de gente, porque você sabe, né? É um desafio. Se os crentes é de Deus, então vai acontecer. Se não é de Deus, a vergonha vai acontecer. Só que a gente estava com o dono da vida dentro da igreja. Fechamos a porta, a casa foi enchendo, todo mundo batendo, querendo entrar, e a gente lá dentro. E de repente, quando a gente começou a orar, o Espírito Santo tomou conta do ambiente, e na boca de um dos seus servos naquela noite foi até onde estava aquela moça, e o Espírito Santo abriu os olhos espirituais e viu o espírito de morte agarrado na garganta daquela moça. E ele disse assim, na autoridade do nome de Jesus: morte, eu te ordeno agora, solta ela. E eu digo assim: espírito de vida, volte. Moça, levante-se e fique de pé. Ai, irmão, você acha que aconteceu o que naquela noite? Naquela noite, em cima da cama, a moça deu um prato. Aí quando ela gritou um prato, ela caiu no choro e gritou: mãe, o que aconteceu? Ela sentou-se. Quando ela sentou-se, o Espírito Santo batizou ela na hora. Pá! Com o Espírito Santo. Aí eu disse ao pai: pode abrir a porta, que é noite de salvação. Abriu a porta, a casa toda a gente
olhou para Jesus de Nazaré, porque o Deus que faz milagre ainda está presente no meu lar. A moça hoje é crente, casada, mora lá no sítio, tem um bocado de menino, e de vez em quando a gente chega lá e ela diz assim: meu filho, que Deus é esse? Diga para quem está do seu lado: é o mesmo Deus que ainda faz na minha e na sua vida. Diga: só pelo poder da sua palavra. Diz para quem está do teu lado assim: diga assim: eu profetizo para a tua vida que o Espírito Santo alcance os mistérios de Deus na tua vida pelo poder da tua palavra. Que o Espírito Santo nesta noite, aleluia, esteja aqui olhando para vocês e assim: eu vou falar algo misterioso para você. Se você crê ou não, é noite de Deus levantar a sua mão e dizer para você: eu vou operar. Aleluia. Dá para você fechar as mãos nesta noite. Talvez você não venha com tanta expectativa para o culto. E Deus não está preocupado com o tamanho da tua autoestima. Mas Ele está dizendo para você: a minha voz entra aonde ninguém entra. A minha voz organiza aquilo que está desorganizado. Meu Deus, que autoridade eu sinto nesta noite para te dizer isso neste lugar. Que o meu Espírito, Ele ainda é o mesmo que habilita tuas mãos, a tua mente, o teu coração, aleluia, ao nome dele ter sucesso nas habilidades, é através do poder da sua palavra. Eu quero que você seja abençoado. Deus manda dizer a esta igreja nesta noite, 25 de outubro, existe alguém aqui que antes que este ano termine, eu vou colocar uma bênção na tua mão. O inimigo não quer, mas hoje neste lugar a palavra que tem para a tua vida é restituição. Ao estar mais, eu estou restituindo algo, meu filho, que o inimigo tirou da tua vida. E eu digo assim: que os ventos que tu não consegue ver, a minha palavra consegue ver, e caminhar por lugares que tu não consegue. Mas antes que termine este ano, eu vou fazer tu abraçar uma bênção tão grande, e tu vai ter motivo de na noite de Réveillon tu subir neste altar e dizer: só Deus é capaz de fazer o que Ele disse que ia fazer. Qual é a palavra? Vai, porque vai dar certo. Pega a palavra. Vai, porque o milagre está determinado. Vai, porque a cura aconteceu. Vai, porque eu vou te usar. Vai, porque a porta está aberta. Vai, porque eu vou fazer acontecer. Aleluia. Tome posse. Aleluia. Ele voltou para casa com a palavra aleluia, agarrada na fé. Eu ando por caminhos que tu não consegue andar. Oh, coisa tremenda. Eu imagino ele voltando para casa para esperar aquela surpresa. Que coisa tremenda. Olha, irmão, tem pessoas que vão abraçar uma surpresa de Deus aqui dentro deste lugar. Enquanto o culto estava acontecendo, o Espírito Santo colocou esta palavra: diga para a minha igreja, aleluia, que uma palavra minha é suficiente, e diga uma palavra de bênção para a minha igreja. Eu estou profetizando para você nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, não tem barreira. Você que está aqui ouvindo esta palavra, eu vou lhe dizer: eu não preciso, aleluia, incentivar a sua fé, porque a fé já é acho dentro do seu coração, mas Deus está aqui dizendo para você: eu vou fazer as coisas acontecer.
recebe agora esta palavra. Aleluia! Fique em pé, meu filho.